Como vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Como seria se da Netflix trazer exatamente essa dinâmica, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre acertos e erros desse filme. Ai, caramba. Eu não sei o que fazer. Tá bom. Achei que ia pra Los Angeles. Eu tô grávida. Quê? Ele? Esse vídeo vai ter pequenos spoilers, então para você que é extremamente spoilerfóbico, vai assistir antes e depois assiste o vídeo. E para você que já assistiu o filme e quer comentar um pouco sobre ele, ou para você que não liga para pequenos spoilers, fica tranquilo que esse vídeo é para você. Provavelmente você que não assistiu ainda nem vai perceber quando eu tô dando spoiler ou não, mas é sempre bom avisar que não vão ser muitos spoilers, só um pouquinho, sobre esse novo filme da Netflix que acompanha Natalie, vivida por Lili Reinhart. Para quem acompanha aí Riverdale, conhece bem. A Natalie tem em um momento muito específico a informação de que ela vai ou não ter um filho. E a gente acompanha ao longo do filme as decisões e tramas que vão acontecer com ela por causa desse pequeno, grande acontecimento. E a minha expectativa estava justamente dentro dessa ideia magnífica de você poder ver acontecendo duas realidades tão diferentes. O filme entrega isso com uma responsabilidade absurda, com uma fotografia muito linda, música e montagem ali, pelo menos no começo, muito responsáveis e fixas. Algo que você entende muito bem, não só o que está acontecendo, mas o sentimento de todos os personagens. A atuação de todo o núcleo principal ali, que vai gerar até o final do filme, é extremamente competente, e o filme já te mostra logo de começo que vai ter altos e baixos na história de quase todos os personagens. O que me fez gostar muito porque a gente precisa estar na pele, principalmente de Natalie. E como eu disse, Lili Reinhart tá no filme e faz uma atuação que eu realmente gostei muito e não esperava que ela fosse tão competente assim, tão entregue assim ao personagem. Eu realmente acredito o tempo todo que ela é aquela personagem. É realmente muito bom assistir ela e assistir a história da Natalie. Conforme a história avança, a gente começa a perceber mais pequenos detalhes que mudam completamente. Afinal de contas, você ter um filho não é uma diferença tão pequena na vida de uma pessoa. E o filme, por vezes, se divide em drama, comédia, comédia romântica, e vai seguindo histórias das duas realidades de forma tão primorosa e sutil que acaba te emocionando em momentos muito específicos, o que é muito bonito de se ver. Você consegue acompanhar com certa fidelidade à realidade uma mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, avós de primeira viagem, e até mesmo como isso impacta a vida dos amigos ao redor. É realmente muito sutil e muito bonito. Ao mesmo tempo que você vê uma jovem adulta dentro de uma vida nova de quem acabou de se formar. Então você também consegue entender essa realidade e se conectar a ela. O ponto é que se em algum momento o filme queria fazer com que a gente decidisse qual realidade era melhor, não acontece justamente dessa forma. O que acaba sendo um acerto do filme. O espectador não sente em nenhum momento que uma realidade é melhor ou pior que a outra. A gente sente as diferenças e esses altos e baixos que eu citei no começo, o que é extremamente inteligente da parte da direção e produção. O ponto para mim que começa a falhar mesmo é do meio para o final. Afinal de contas, você tem um grande acontecimento que é um filho que vai acompanhando de pequenas diferenças na realidade de uma pessoa que teve um filho como jovem adulto ou não teve. E do meio para o final, essas diferenças acabam sendo muito sutis, muito pequenas e acaba atrapalhando um pouco para mim a experiência de finalizar o filme. Em alguns momentos você se confunde em qual realidade você está assistindo. Se você está assistindo uma Natalie que teve um filho, uma Natalie que não teve um filho, ou até mesmo os personagens secundários que não existe muita diferença nas histórias deles. Tal personagem teve um relacionamento, esse personagem que eu estou vendo é de qual linha da história, qual impacto que isso aqui ocasionou nos avós ou no pai da criança. Fica meio confuso. Até mesmo as escolhas para diferenciar a Natalie de uma realidade ou da outra, embora seja extremamente artístico e bonito, força um pouco ali a inteligência do público. Que se você está assistindo, comendo uma pipoca e conversando com os amigos, talvez você não pesque aquela dica. Em muitos momentos a diferença entre uma ou outra é simplesmente a paleta de cores. Um terno azul ou rosa e você fica sem entender muito bem o que está acontecendo. Embora no fechar da cena você consegue entender quem é quem. Mas essa pequena confusão que começa já da metade para o final do filme
acaba incomodando e te deixando confuso em algo que às vezes você precisava estar emocionado, ou até mesmo com medo. Como eu disse, estamos falando de realidades, então se uma coisa não acontecer, você deveria se sentir triste ou com medo de aquela realidade não ser efetivada, algo assim? Não sei. Não é o caso. Você assiste como quem acompanha a história de uma terceira pessoa mesmo. Mas se do meio pro fim já começa a ficar meio confuso, o final pra mim é meio estranho. E aqui eu não tô falando de nada técnico. Todas as tecnicalidades do filme são muito bem apresentadas e muito bem feitas. Talvez o roteiro pode ter ali algumas mudanças. Mas o mais importante que eu sempre prezo nesse canal é o entretenimento, é o quão divertido é. E isso baseia-se em opinião. Então, você pode achar esse final incrível, enquanto eu acho ele um pouco mais estranho. Ainda assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Deixe seus comentários aí. Toda a lógica para acompanhar a história da Natalie, de todo mundo que acompanha ela, é baseada no ponto principal de onde a gente parte, de ela ter ou não um filho, e como isso vai impactar a vida de todo mundo. O final, pelo menos para mim, não traz essa diferença tão explícita, deixando claro até mesmo que no final vai ficar tudo bem, independente de quais escolhas você faça no meio do caminho. O que eu aceito, por um lado, afinal de contas, a gente está falando de uma produção que tenta ser otimista o tempo inteiro. A lógica é deixar que tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim. A vida precisa ser vivida. E eu aceito isso. Porém, de outro lado, a gente tem a lógica de que eu estou assistindo um filme que se baseia na lógica de dois caminhos diferentes. E se eles são diferentes, a conclusão não pode ser tão parecida. Como eu disse, é bem claro que eles querem passar uma mensagem positiva e pra cima. Então, talvez seja só eu pensando que a realidade é mais dura do que a imaginação da gente. Mas nada disso faz o filme ser ruim, chato ou tedioso. Inclusive, só engrandece o filme, que traz uma discussão para um filme bonito, simples e que pode ser visto por toda a família. Seja você mãe ou pai de primeira viagem, de vários filhos, avós, ou seja você uma pessoa que nunca quis ter filho na vida, você pode assistir com seus amigos, comendo uma pipoca, com a sua família ou sozinho. E como eu disse, entretenimento tem que ser muito maior do que qualquer tecnicalidade. Por isso, o filme vale a pena assistir assim.